Bem-vindos, professor Marcelo Moraes. Gostaria de fazer uma explicação rápida para vocês. Quando se fala em técnico de eletrônica, geralmente se imagina aquele cara naquela oficina abarrotada de televisores até o teto, aquela bagunça descomunal. E até mesmo por certos profissionais manterem essa imagem negativa, se criou um conceito completamente errado no que diz respeito à valorização do profissional de eletrônica. Eu gostaria de comentar que a manutenção eletrônica ela existe em alto nível de remuneração e alto nível de especialização. No entanto, esse conceito errado ainda prevalece. Então, eu queria ministrar algumas palavras referente a essa situação. Existe manutenção eletrônica de alto nível e alta remuneração. Como hoje em dia não se faz muito manutenção de equipamentos, se faz a substituição dos equipamentos, de placas, por exemplo, porque a questão produtiva ela vem em primeira condição. Então, o que acontece? Vamos supor, uma empresa grande, para a produção de uma hora da empresa é R$1 milhão, aquela máquina parada demanda R$1 milhão prejuízo hora. Dá um exemplo. Existe isso. É uma realidade assim um pouco fora da nossa visão, mas é uma condição bastante permanente. Você imagina qual o prejuízo de uma operadora de telefonia se uma estação rádio base parar de funcionar? Isso pode acontecer se uma placa eletrônica vier a demandar um defeito. Existem placas que chegam a ter o seu custo nominal de R$1 milhão no que diz respeito à telefonia, telecomunicações. E um custo muito maior seria o custo de parada da execução daquela estação. Então, a manutenção nível de eletrônica, ela pode ser altamente rentável. Vamos trabalhar de uma outra forma, falando de algo bem mais simples. Todos os veículos hoje possuem injeção eletrônica e eu te pergunto, qual oficina hoje está especializada para fazer reparo em módulo de injeção eletrônica? Cada módulo de carro popular, o custo pode variar de R$1.000 até R$5.000, dependendo do modelo do veículo, tá bom? Carrinho popular aí, um Uno, uma central de Uno, ela fica na faixa de R$500 a R$800. Quando dá defeito, o que é feito? A substituição por uma nova e muitas das vezes não é feito o reparo daquela placa. Então aqui na tela eu tenho um exemplo de uma placa. Vamos dar um exemplo que essa placa aí ela tivesse um valor de R$100 mil e desse um prejuízo ao cliente de R$10 mil horas pela parada da produção. Isso existe em eletrônica. Então a eletrônica ela hoje domina o mercado. Muitas das vezes a pessoa atribui a informática como sendo o ponto principal de funcionamento, quando na verdade a informática ela depende da eletrônica. Então, se não tiver um circuito eletrônico, não existe utilização para um software, é isso? A eletrônica é o que? Software e hardware. A união dos dois, não é isso? Você tem a utilização da informática. Então, a informática sem o hardware não é nada. No entanto, a eletrônica ela pode fazer funcionamento sem a necessidade de um hardware. Tem equipamentos meramente eletrônicos. Então, eu queria que vocês tirassem da cabeça de vocês que o técnico de eletrônica ele vai ficar naquela oficina abarrotada de televisão até o teto. Pode-se ter e se obter uma alta remuneração com manutenção eletrônica. Tá ok? Chamar a atenção a vocês a estar refletindo sobre isso. Tá ok? Grande abraço do professor Marcelo Moraes.